Bem, pessoal, hoje nós basicamente em aula passada encerramos, né, os compostos orgânicos, assim, as principais funções. Existem algumas outras funções, mas a gente não precisa também querer cobrir tudo, né? Muitas delas não vão aparecer no Enem. Algumas a gente só vai estudar isso na faculdade de química ou se você fizer uma área muito especializada. E a gente viu, inclusive, nos tiocompostos que, basicamente, os compostos que existem com oxigênio, as diversas funções com oxigênio, existem funções similares com o enxofre, né? Então, hoje, eu vou apresentar a vocês, na verdade, a condição que pode acontecer, que são os compostos multifuncionais. Então, a vida ela é muito complexa, né? Os compostos, eu mostrei para vocês, os compostos mais simples, ou seja, esse aqui é da função tal, esse é da função tal, esse é da função tal. Mas existem compostos que expressam mais de uma função na mesma estrutura. E como é que isso aparece no Enem para vocês? Normalmente vem contextualizado, falando um pouquinho da estrutura e tudo, e você vai ter que, na verdade, normalmente identificar as funções. Dificilmente vai aparecer para você dar um nome. A gente vai ver na aula de hoje como a gente pode dar um nome. Existe uma tendência, né, da IUPAC em tentar padronizar essas nomenclaturas. Mas, de modo geral, por apresentar mais de uma função, os nomes usuais eles são mais comuns. Isso acaba sendo uma certa dificuldade, né? Por exemplo, quem estuda coisas mais profundas, como bioquímica, né, vai se deparar muito com nomes que o nome, vocês falam o nome e você não sabe que molécula é aquela. Você tem que meio que decorar. Fulano, o nome de fulano é esse. É como decorar o nome de uma pessoa. Beatriz, a Maria, Maria Beatriz, né? Tá certo. Aí você lembra lá. Ela tem um rosto assim moreno, uma pele morena, um rosto assim mais comprido, olho claro, tal. Aí você lembra que ela é filha de fulano, de cicrano, então você vai ligar informações a um nome. Ou seja, você tem que decorar. Já o que a gente viu até aqui, quando eu dava um nome, você conseguia fazer estruturas sem decorar muita coisa. Ou, se eu dou a estrutura, você sabe o nome, apenas aplicando regras. Então, você aprende a regra, aprende o nome de todo mundo junto, mesmo aquelas que você nunca viu. Já no caso de um composto multifuncional, não é assim. Né? Exige, né, você realmente decorar. Mas o ponto principal dessa aula é mostrar como isso pode surgir para vocês no Enem. Ou seja, vocês têm que identificar as funções presentes na estrutura. E a gente vê um pouquinho sobre nomenclatura, né, o que se tem tentado fazer, no caso, por parte da IUPAC, que é a União de Química, né, que tenta padronizar as coisas. Então, olhando aqui para essa estrutura, inicialmente, você tem a estrutura do aspartame. O aspartame, ele tem, né, uma molécula que apresenta mais de uma função. O que é o aspartame? Quem sabe, quem lembra? Talvez você lembre de adoçante. Isso mesmo. O aspartame, ele é um substituto, né, do açúcar, né, em alimentos de quem tem diabetes, por exemplo. Essa moléculazinha aí, ela consegue produzir na nossa boca uma sensação de doce 200 vezes maior do que a sacarose, que é o açúcar. A gente usa para adoçar o café, por exemplo. Por isso que você, para adoçar um café, você bota lá duas colheres de açúcar, e quando você vai botar o adoçante, 2 gotinhas, 3 gotinhas, né? Porque, segundo o fabricante, ele diz lá mais ou menos a equivalência. Uma gotinha do adoçante, normalmente ele equivale a 2 colheres de açúcar. Colher pequena, né? Colherzinha de chá. E o detalhe, essa estrutura, ela não é necessariamente um açúcar. E ela não é metabolizada, por exemplo, por algumas bactérias que tem na boca.
Então ela não vai provocar cárie, né? E pode ser consumida aí pelos diabéticos, né? Não vai aumentar a glicemia no sangue, né? Então isso permite o diabético ter a sensação de sabor sem ter o prejuízo de estar comendo açúcar. Mas observe, nessa estrutura, que existem várias funções orgânicas interagindo. Por exemplo, você pode ver aqui uma das funções na estrutura, que é o éster, né? O que é o éster? Você tem lá uma carbonila, um carbono ligado a dupla ligação, e ao mesmo tempo, esse carbono ele vai estar ligado a um outro oxigênio que vai intermediar uma conexão para uma outra cadeia. Então, isso aqui, ó, esse grupo funcional vai ser característico de um éster, tá bom? Certo? Então, a gente consegue perceber pelo grupo funcional a função aí, a função éster. Aqui, ó. Aí você olha a função amida. A gente estudou amida, nitrocompostos, né, tudo. E a amida, ela vai ter por característica a conexão de um nitrogênio a um carbono com dupla ligação com oxigênio, ou seja, uma carbonila ligado aqui com uma amida. Para você comparar, é como se fosse um éster. Só que em vez de aqui ser um oxigênio, é um nitrogênio. Então, amida e éster, você pode conectar como se fossem coisas parecidas. A diferença é que o conector de uma outra cadeia vai ser aqui no éster o oxigênio, enquanto na amida é o nitrogênio, certo? E você também tem a amina. A amina, você tem aí o nitrogênio, né? Eu falei para vocês que são compostos derivados da amônia, que é o NH3. Então, quando você tem o NH3 e você vai substituindo esses H, esse hidrogênio, por cadeias carbônicas, você está tendo aí a formação de uma amina. Ou seja, se você tiver uma cadeia carbônica ligada a um nitrogênio que só tem, né, ligação com hidrogênio, ou com outras cadeias carbônicas, mas que não tenha essa formação aqui, essa presença dessa carbonila, você está diante aí de uma amina. Então perceba, na mesma estrutura você tem um éster, uma amida e uma amina. E ainda tem outra função aqui embaixo, que é o ácido carboxílico. O ácido carboxílico ele é parecido também com o éster, só que esse oxigênio aqui não vai dar continuidade ou conexão com uma cadeia carbônica, mas ele vai estar conectado com um hidrogênio. Então perceba, vai surgir uma prova, uma eventual prova para vocês, aí uma estrutura como essa, só que não vai estar pontilhado e nem marcado quais as funções. E aí a questão ela pode perguntar assim, indique as funções presentes, ou ela pode apontar para uma função e ela perguntar o seguinte, essa função orgânica provoca o quê? Que características na molécula? Aí ela pode dizer, provoca polaridade, provoca a possibilidade de liberação de hidrogênio, ou seja, formação de ácido, ou seja, um comportamento ácido. E para você saber essas propriedades, você vai ter que ver o quê? A função ali, aquele grupo funcional apontado é a função, por exemplo, ácido carboxílico. Beleza. Ácido carboxílico, nome ácido. Bom, ácido carboxílico, então, pode gerar aí a possibilidade de se comportar como ácido, ou seja, liberar hidrogênio, baixar o pH. É um ácido carboxílico? O professor falou que o ácido carboxílico pode fazer interações de hidrogênio. Então pode, né, aumentar muito aí o ponto de fusão e ponto de ebulição. Então é isso que vai acontecer na prova. Ele vai ou pedir para você identificar todas as funções, ou ele vai apontar uma função e perguntar o que aquela função pode provocar na molécula. Tá certo? Vamos dar outro exemplo aqui. Outro exemplo aqui é a vitamina C.
né? A vitamina C, o nome usual que se usa mais é chamado, a gente usa de ascorbato. Então, na bioquímica, a gente conhece como ascorbato. O ascorbato é a vitamina C, tá? E aí a vitamina C, ela apresenta, né, algumas funções químicas. Quais são elas? Bem, quando você olha aqui o desenho, você vai perceber que você tem hidroxilas ligadas a cadeias carbônicas, que não tem anel aromático, então você vai ter álcool, função álcool. Aqui é uma função álcool, aqui é uma função álcool. E também você tem aí a presença de um éster, porque você tem um carbono, dupla ligação aqui com oxigênio, e esse carbono se conecta a um oxigênio que vai se conectar a uma cadeia carbônica. Então você tem um éster. Eu falei para vocês, os ésteres, normalmente eles dão aroma, né? Eles dão cheiro, né? Eles dão percepção gustativa. Então, a vitamina C também vai ter uma certa aroma e percepção gustativa. E, olhando aqui embaixo, você tem mais duas hidroxilas. E essa função não é álcool, né? E também nem é fenol. É uma função que eu não dei para vocês. Né? É o enol. Por que eu não dei essa função? Porque é uma função muito estável. É quando você tem uma hidroxila que está ligado a um carbono com dupla ligação. Tá? Então, quando isso acontecer, essa função é chamada de enol. É um caso especial. É quase um álcool, mas aí tem propriedades. Só que o que acontece? Essa ligação ela é uma condição muito instável, de modo que essa ligação dupla normalmente se quebra, vem para cá, e esse hidrogênio é mandado embora. Tá? E é isso aqui, por exemplo, essa presença desses dois enóis, que faz com que a vitamina C ela seja muito, muito, muito instável. E ela se degrada rápido e fácil. Por exemplo, se você espremer uma laranja, fizer lá um suco, aí toma lá metade. Você está tomando vitamina C. Aí diz assim, não, eu vou deixar para tomar mais tarde. Aí bota na geladeira. A cada minuto que está lá na geladeira, está acontecendo o quê? Vitamina C está se degradando. Normalmente tudo, quando você armazena, depois que você tritura, né, ela tende a se deteriorar. Mas a vitamina C mais do que outros. Por quê? Porque essa ligação aqui, ó, esse enol, ele vai começar a desaparecer. Ou seja, alterar a estrutura da vitamina C. A vitamina C, como eu falei, é chamada de ascorbato. Quando isso aqui acontece, deixa de ser ascorbato e passa monoascorbato. Né? Hidroascorbato. Quando ocorre de novo, aí fica dihidroascorbato. E aí, para que o monohidroascorbato ou o dihidroascorbato volte a ser ascorbato, é necessário que uma enzima atue para fazer isso e que gaste energia para fazer isso. Então, o nosso corpo ele está sempre se gastando para manter as estruturas. E a vitamina C é interessante que ela é um excelente antioxidante. Então, o fato dela se degradar pode passar energia para que outra se mantenha estável. Mas também a vitamina C ela é importantíssima para o nosso funcionamento. Por isso que o termo vitamina C. O termo vitamina vem de dizer que é importante para a vida. Né? Vital. Tá? E é interessante que o nome é vitamina. Aí você poderia pensar, amina. Ah, então será que tem a função amina? Não, não existe isso. O termo vitamina vem da ideia de ser uma coisa vital para o ser humano. Se você não tomar vitamina C, o que é que acontece? Você vai ficar banguelo. Sua gengiva vai sangrar, você vai ter sangramentos no corpo, os seus dentes vão ficar mole e vão cair. Isso era muito comum entre os navegadores, né? Principalmente na época que a Inglaterra se tornou um grande império naval.
né, a Inglaterra era a rainha dos mares, podemos dizer assim. Então foi identificado esse problema muito comum, né, entre os marinheiros, e também um médico, ele conseguiu identificar que o uso de sucos cítricos, né, limão, tangerina, laranja, poderia ajudar os marinheiros a não ter esse problema. E daí, com o tempo, outros pesquisadores identificaram, né, essa molécula como a responsável por isso. E aí foi dita que ela é a vitamina C, porque sem ela, nosso corpo não funciona bem. Outro ponto aqui sobre vitamina C, pegando já a biologia, né, contextualizando. A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, ou seja, olha o tanto de hidroxila que ela tem aqui, ó, certo? Tanto de hidroxila. Então ela tende a se conectar com a água, e solúvel na água. E por ser uma vitamina solúvel em água, ela também tende a ser mandada embora do nosso corpo pela urina. Ela não fica estocada nas nossas gorduras. Por isso a gente precisa estar tomando vitamina C diariamente. Ah, professor, quer dizer que eu tenho que comprar redoxon e tomar todo dia? Não. É só comer bem, comer folhas, comer laranja, comer alimentos que tenham a vitamina C. Praticamente todo alimento derivado de planta vai ter vitamina C. E aqueles que são cítricos, ou mesmo alguns outros que não são necessariamente cítricos, como, por exemplo, a goiaba, são ricamente, né, alimentos ricos em vitamina C. E por que hidrossolúvel? Exatamente por essa propriedade aqui, ó, da estrutura deles, né, que são uma propriedade que dá uma alta polaridade, né? Toda a estrutura tem pontas com carga, com possibilidade de fazer conexões com a água, né, e formando polos, né? Então ela tem uma alta polaridade, tá certo? Então isso é o que pode surgir, né, mais na prova de vocês. Essa contextualização da química com a biologia, essa identificação das funções. Por isso que eu indiquei a vocês a fazerem aquela tabelinha modelo, né, resumindo. Ácido carboxílico, como é que eu identifico? Qual é o grupo funcional? O que é que eu posso olhar na molécula e eu sei que aquilo é um ácido carboxílico? Quais são algumas pequenas propriedades, algumas características dos ácidos carboxílicos? Então, se você montar uma tabela resumindo isso, vai te ajudar, né, a gravar essas informações e vai ser muito importante para você na prova. Não só de química, mas também pode aparecer na prova de biologia, alguma coisa conectando, tá bom? Até porque vocês fazem uma prova de ciências da natureza. Outra coisa, né, que a gente vai falar hoje, que eu falei, existe uma tentativa, né, a IUPAC, ela vem buscando padronizar as nomenclaturas. Então a gente vai treinar aqui como é que seria isso. Eu trouxe para vocês um quadrozinho que mostra o que é que a IUPAC tem feito. Ela tem feito um alencado as funções orgânicas em um quadro de importância. Então ela pegou lá as principais funções e alencou em termos de função, de importância. Primeiro, ele colocou o ácido carboxílico. Então, se tiver um ácido carboxílico, o nome vai ser igual de um ácido carboxílico, né? Se tiver outra função além do ácido carboxílico, você vai considerar aquela função como um radical, como um prefixo, né, que você vai usar para indicar a presença da função. Mas as regras vão seguir, basicamente, as regras de um ácido carboxílico. Não tem ácido carboxílico, então quem seria o outro? Mais importante, o etanol, o aldeído. Aí você vai usar aquela forma de fazer o nome de aldeído, um sufixo al. Ah, professor, mas se ele for secundário, aí você vai usar o prefixo formil. Aí pode ser depois a acetona. Se for principal, bota o termo ona no final, o sufixo ona. Se não for principal, você vai usar o prefixo oxo. O álcool, usa o ol no final. Se não for o principal função, aí você vai usar o termo hidrox. A amina, usa amina no final, mas se não for
a função principal, você usa o termo amino antes. E aí é interessante que os aminoácidos, né, eles contêm tanto a função ácido carboxílico quanto a função amina. E o ácido carboxílico é considerado o mais importante, né? Então, são um exemplo, né? E aí depois os aletos, né? Se tiver aleto, né, tanto seja como principal ou não, você vai continuar usando aquele mesmo termo, só colocando a função, né, o elemento químico antes, né? Vamos praticar, né? Como é que seria isso? O primeiro nome aqui, né? Você tem aí a primeira estrutura, e você tem presente aqui duas funções químicas, eu já deixei até marcado. Essa função química, onde o oxigênio ligado ao carbono que está conectado, que função química seria essa? Seria a função química cetona. E você tem um carbono com dupla ligação, mas ele está na ponta e está conectado com um hidroxila. Então você tem aí a função ácido carboxílico. Então, olhando a tabela, você tem um ácido carboxílico e uma cetona. Quem é mais importante para a nomenclatura? Ácido carboxílico. Então você vai fazer o nome como se fosse para um ácido carboxílico. Esquece a cetona e como é que seria o nome aqui? Você ia dizer o seguinte, ácido, aí você ia contar os carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. But, só tem ligação simples. Butan, e é um ácido carboxílico, o sufixo é eóico. Butanóico. Seria ácido butanóico. Tá? Só que como você tem a função cetona, você vai ter que colocar, né, antes o termo oxo. E dizer onde é que está a função. Como a ácido carboxílico é a mais importante, esse carbono aqui é o carbono 1. Então, carbono 1, 2 e 3. Então, você vai dizer que é o ácido 3-oxobutanóico. Então, o nome vai ficar assim. Ácido 3-oxobutanóico. Tá certo? Dúvidas aqui? Alguma coisa? Willow? Vamos para um outro exemplo. O exemplo 2. Você tem aqui a função aleto, né? E a função amina. Por que eu sei que aqui é uma amina e não amida? Porque se fosse uma amida, esse carbono teria uma dupla ligação com o oxigênio. Tá? Então é uma amina. E aí, olhando para o quadro, a amina é mais importante do que o aleto. Então, como é que você vai dar um nome? Você vai dar um nome como se fosse uma amina. 1, 2, 3 carbonos. Então, é um prop. Só tem ligação simples, propan. E é uma amina, uma propanamina. Só que a amina, esse aqui, ele poderia estar no carbono 1, 2, 1 ou 2, né? Fosse no 3, seria a mesma coisa do 1. Então, você tem que dizer que aqui é uma propan 1-amina. Se fosse uma amina somente, se aqui fosse um hidrogênio, o nome seria esse. Mas você tem o aleto. Então você vai dizer que é um bromopropan-1-amina. Só que o bromo está no carbono 2. Então o nome fica assim. 2-bromo-propan-1-amina. Tá certo? Seria o nome, né, técnico para essa molécula que tem duas funções orgânicas. Outro exemplo. Exemplo 3. Eu tenho aqui um ácido carboxílico, carbono, dupla ligação com oxigênio e ligado a uma hidroxila. E uma amina, porque esse carbono aqui não tem dupla ligação com oxigênio, né? E tem ainda 2 hidrogênios aqui conectados a esse nitrogênio. Então, olhando para essas duas estruturas, o ácido carboxílico ele é mais importante do que a amina. Então, você vai dar o nome como se fosse um ácido carboxílico, tá? E o prefixo que você vai usar vai ser amino. Então, como é que seria o nome? 1, 2, 3 carbonos, pró. Só tem ligação simples, propan.
Então, isso aqui seria um ácido propanóico. Só que eu tenho uma amina no carbono 2. Então, vai ser o quê? Um ácido 2-aminopropanoico. Tá bom? Então, aqui, essa nomenclatura, essa estrutura, dificilmente vai aparecer na prova. Mas eu tenho que passar isso para vocês, e à medida que a ciência avança, a tendência é que isso aqui ganhe uma formatação. E seria muito bom, sabe? Eu tenho um doutorado em bioquímica, e a maior dificuldade que eu tenho é decorar funções ou moléculas, a estrutura de moléculas que são importantes no metabolismo, por exemplo, das plantas, dos animais, né? Então, você fala assim, glicose, aí lá você tem que decorar a estrutura da glicose. Se você tivesse um nome que realmente traduzisse, né, a molécula, seria perfeito, porque você falou, a molécula é tal. Aí você consegue desenhar a molécula, consegue entender o que está acontecendo. Então a gente espera que com a evolução da ciência, isso também mude, né? Esses nomes usuais não fazem bem para a ciência, prejudica, né? Porque isso dificulta a comunicação entre os cientistas. Existem coisas, por exemplo, na ciência, nome de uma enzima, que aqui chama um nome, nos Estados Unidos chama outro, aí lá na frente, no Japão, chama outro. Quando você vai publicar um artigo, você tem que falar que é a enzima tal, e hoje se tem um código que se usa para identificar a enzima. Então, às vezes, o mesmo código é usado em mais de um nome diferente. Isso atrapalha, né? O código acaba juntando, mas isso gera atrapalha um pouco aí a comunicação. Então, para encerrar nossa aula de hoje, né, vamos fazer aqui um teste, né? E aí, eu vou jogar para vocês aí uma possibilidade. Vamos identificar as funções de cada um desses exemplos. E eu peço a participação de vocês. Quem conseguir acertar as funções, todas as funções de qualquer uma dessas moléculas aqui, eu dou meio ponto na média. Equivalente a um exercício feito. Tá certo? Então, letra A. Tente fazer aí. Tente dizer quais são as funções que estão presentes aí nessa estrutura. Vou dar um minutinho aí para vocês pensarem, analisarem, tá bom? Exemplo A. Quais são as funções químicas que você consegue enxergar aí? Não? Então, eu vou fazer aqui, tá bom? Então, o exemplo 1, você vai ter as seguintes funções aqui, ó. Olha, você tem que identificar as funções. Então, você vai olhar para onde? Olha para onde tem o oxigênio, o nitrogênio e o oxigênio. Olha para onde pode haver uma função. Então, se eu tenho uma hidroxila ligada ao anel aromático, isso é característica de quê? Isso é a característica de um fenol. E se eu tenho um nitrogênio ligado a um carbono com dupla ligação com o oxigênio, eu estou diante de outro grupo funcional. Esse grupo funcional aí vai ser o quê? De uma amida. Então, essa substância aqui, essa molécula, você vai ter uma função, ela é multifuncional porque você tem aí duas funções, ou seja, função fenol e a função amida. O exemplo B. Onde é que você vai olhar? Onde tem oxigênio, onde tem nitrogênio e oxigênio. Você tem que olhar para cá para poder identificar. Alguém vai querer tentar a letra B? Não. Então vamos lá. Letra B. Então vamos olhar de novo. Olha para cá. Um hidroxila ligado ao anel aromático. Outro fenol. Um oxigênio entre uma cadeia carbônica e outro. Ou seja, ele sendo um heteroátomo. Bem no meio aqui. Isso aqui é a característica de quê? De um éter. Então eu já mostrei, ó, duas funções. E a outra, você tem aqui, ó, o nitrogênio ligado com carbono com dupla ligação. Então aqui também vai ser outra função, que é a função amida. Então essa estrutura tinha as mesmas duas funções da anterior, fenol
e amida. E tinha aqui outra função, que é a função éter. E a última, letra C, né? Alguém quer tentar? Se não, eu já corrijo. Não? Se quiser, eu dou um tempo. Não? Então tá. Então, vamos lá. Onde é que você vai olhar? Onde tem oxigênio, onde tem hidrogênio, oxigênio. Olhe para esses elementos que são diferentes, carbono e oxigênio. Então, por exemplo, se você olhar bem para cá, você vai ver o quê? Que função que você vai ver aqui? Um carbono ligado com dupla ligação com oxigênio, uma carbonila aí, ligado com oxigênio, que vai intermediar uma outra cadeia. Então, isso aqui, pessoal, vai ser uma função chamada de éster. Aí você vai olhar para esse nitrogênio. Esse nitrogênio, ele está ligado a um hidrogênio, está ligado a uma cadeia carbônica, que o carbono primeiro não está ligado por dupla ligação com oxigênio, e aqui ligado a outro carbono que também não está ligado por dupla ligação com oxigênio. Quem está é o próximo. Então você está diante aqui de outra função, que é a função amina. Aí você vai ter esse outro carbono aqui, com dupla ligação com oxigênio, ligado a um nitrogênio, né, parecendo um éster, que eu falei para vocês há pouco tempo, é a função amida. E você vai ter esse carbono aqui, ligado, dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com uma hidroxila. Então vai ser um ácido carboxílico. Então nessa estruturazinha você vai ter aí 4 funções. E o próximo exemplo, né, o último exemplo, o ácido lático recebeu esse nome por ser um composto encontrado no leite, mas ele também está presente nos músculos. Sua fórmula estrutural está representada abaixo. Qual será o nome oficial do ácido lático e suas funções orgânicas? Bem, ele tem aqui a presença de um grupo funcional de ácido carboxílico, e ele tem a presença de uma hidroxila ligada a um carbono que dá uma característica alcoólica. Então, ele tanto é um álcool quanto um ácido. Tá? Então, você vai pensar assim, é um ácido que tem características de álcool. Como é que é o nome? O ácido carboxílico, ele tem prevalência, né, para o nome do que o álcool. Então, se eu esquecesse que aqui não fosse álcool, eu ia dizer o quê? Que isso aqui seria 1, 2, 3 carbonos, então próprio, só tem ligação simples, seria um ácido propanóico. Só que eu tenho um hidroxila no carbono 2, que caracteriza de álcool, então o nome seria o quê? O nome seria, conforme a tabela, um ácido 2-hidroxipropanoico. Ou seja, eu vou usar esse prefixo 2-hidrox antes do termo propanoico. Tá joia? Então, pessoal, com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje.